Parceiro de caso culpado da esposa expôs sua traição ***. Após 27 anos de casamento, eu consegui minha doce vingança tirando tudo dela ***. Sou um observador de longa data aqui e nunca pensei que um dia escreveria um post próprio, mas a vida é rápida. Sou um homem de 56 anos e estou casado com minha esposa de 52 anos há 27 anos. É muito tempo juntos, e quando você passa tanto tempo com alguém, é difícil explicar o que essa pessoa significa para você. Ao mesmo tempo, quanto mais alguém significa para você, mais a traição e as mentiras dessa pessoa vão te machucar. Como eu disse, minha esposa e eu estamos casados há quase 3 décadas e temos 2 filhas adultas. Para este post, vamos chamá-las de Sofia e Cassandra. Ambas se mudaram de casa e vivem e trabalham em outros estados. Minha esposa e eu sempre tivemos um casamento bastante tranquilo e fizemos muito bem para nós mesmos. Não vou aborrecê-lo com a história da minha vida e casamento, especialmente porque o que eu realmente preciso agora é de conselhos. Levei semanas para escrever isso e guardei isso por tanto tempo que realmente preciso desabafar tudo. Tudo começou há várias semanas quando recebi uma mensagem no Facebook de um homem que chamarei de Pedro. Ele enviou uma solicitação de amizade primeiro e depois uma mensagem. Eu não fazia ideia de quem era esse homem, mas sua mensagem certamente chamou minha atenção. E olá, não quero alarmá-lo, mas tenho algo muito importante que gostaria de discutir com você. Espero que você me dê a chance. Receber essa mensagem do nada de uma pessoa cujo rosto não me era familiar foi um pouco alarmante, mas eventualmente deixei isso de lado mentalmente porque achei que provavelmente era algum tipo de golpe. Pensei que ele poderia dizer que tinha 10 milhões de dólares que precisava desbloquear em uma conta bancária na Sérvia. Eu era velho e esperto demais para cair nesse tipo de coisa. Foi assim que pensei sobre isso. Não pensei mais nisso por cerca de uma semana, mas acabei ficando alarmado, apesar de suas intenções, quando recebi mais uma mensagem de Pedro. Eu sei que isso é estranho e sei que você não me conhece, mas eu sei sobre você. Por favor, preciso falar com você. É sobre sua esposa. Essa linha me causou palpitações, então a primeira coisa que fiz foi ligar para minha esposa. Ela atendeu no segundo toque e soou como seu eu normal. Tive uma forte inclinação para perguntar se ela conhecia alguém chamado Pedro, mas por algum motivo algo me segurou. Depois de 27 anos de casamento e mais de 30 anos de convivência, normalmente eu teria contado a ela imediatamente, mas desta vez me senti diferente. Toda a situação me deixou desconfortável e decidi que iria ao fundo das coisas antes de contar a ela sobre essa saga. E quem é você? E foi a mensagem que enviei de volta para ele. Sabia que minha esposa estava segura e sã, então decidi brincar com Pedro para ver o que ele queria. Ele respondeu alguns minutos depois, e sou um velho amigo da sua esposa e adoraria encontrá-lo e falar sobre algumas coisas que realmente preciso tirar do peito. Ele disse que era um velho amigo, mas parecia pelo menos 10 anos mais jovem do que ela. Quando ele disse que queria desabafar, o primeiro pensamento que me veio à mente foi que ele era um parceiro de caso. Esse pensamento não durou muito, mas parecia ser a única coisa provável com a maneira como suas frases eram. Depois de 27 anos de casamento, acho que você me desculparia por descartar a traição porque você pensaria que conhece alguém bem o suficiente depois de tanto tempo. Continuamos conversando e eu continuei tentando descobrir o que ele queria falar comigo, mas ele se recusou a revelar qualquer coisa. Aparentemente, encontrar-se pessoalmente era um grande elemento de tudo o que ele estava dizendo porque ele sentia que era a coisa certa a fazer. Obviamente, eu não ia à casa de Pedro nem o convidava para a minha, então sugere que nos encontrássemos em uma certa praça pública onde eu tinha certeza de que haveria câmeras públicas e tráfego de pedestres suficiente. Também levei minha arma comigo porque não fazia ideia de quem era essa pessoa. Deixei um amigo muito próximo saber onde eu estava indo, embora eu estivesse curioso demais para simplesmente bloquear Pedro e seguir em frente, especialmente quando ele me disse o suficiente para deixar claro que ele conhecia minha esposa um pouco bem. Quando cheguei à praça, sentei-me em um banco e esperei o cara aparecer. Não demorou mais de 5 minutos antes de Pedro aparecer, parecendo não muito diferente de sua foto de perfil no Facebook. A primeira coisa que me chamou a atenção foi como ele estava vestido. Uma camisa abotoada até o pescoço, calças sociais, um cinto e sapatos pretos bonitos. Lembro-me de pensar como parecia o tipo de roupa que alguém usaria para ir à igreja. Ele veio até mim e apertou minha mão com um sorriso meio triste no rosto. Bom dia, senhor.
Sinto muito por tirá-lo de sua casa para vir até aqui, mas realmente preciso falar com você sobre algo incrivelmente importante para mim. Eu disse a ele que podia continuar porque seu rosto parecia estar esperando permissão. Eu vivi uma vida muito diferente nos últimos anos, mas este ano encontrei Cristo e ele mudou minha vida. De repente, me perguntei se isso era algum tipo de artimanha evangelística, especialmente porque eu não era religioso e não escondia isso das pessoas próximas a mim. Ele parecia prever o que eu estava pensando e rapidamente balançou a cabeça e acenou com as mãos. E não estou aqui para pregar para você. Relaxei ao ouvir isso e ele continuou falando. E como parte da minha jornada para ser uma pessoa melhor, pedi perdão a Deus por muitos dos pecados que cometi, mas também sei que preciso pedir perdão às pessoas que posso ter prejudicado de maneira muito significativa. Não vou conseguir viver comigo mesmo se não fizer isso. Quero confessar algo que fiz no passado que você pode ou não já saber, mas preciso fazer isso para minha jornada espiritual. Posso? Nesse ponto, eu estava me sentindo extremamente apreensivo porque não tinha ideia do que estava na mente desse cara. Queria dizer não, mas minha curiosidade estava fervendo na minha cabeça, então disse a ele para continuar. E quando sua esposa trabalhava em seu emprego anterior, ela era minha chefe. Não sei como dizer isso, mas durante cerca de 3 anos tivemos um caso íntimo. Lembro-me de meio que desmaiar ao ouvir essas palavras. Ele claramente conhecia minha esposa. Ela agora é executiva em sua empresa e sabia o suficiente sobre ela e seu emprego anterior, mas parte de mim sentiu que tudo era um golpe elaborado de alguma forma. Não consegui entender como, no entanto, Pedro olhou para mim naquele momento com um olhar estúpido de preocupação. Mas tão repentinamente quanto zonzei, voltei aos meus sentidos e perguntei a ele: e você tem provas dessa afirmação que está fazendo? Ele poderia ser apenas um criador de problemas, afinal. E não, eu não tenho. E ao dizer isso, me senti extremamente aliviado. Não havia provas do que ele estava dizendo e eu precisava de um motivo para não acreditar nele. Não havia nenhuma evidência de sua alegação. Ele me pediu perdão pelo que havia feito e eu disse que não podia porque ainda não acreditava nele. Mesmo que acreditasse, o perdão certamente não viria imediatamente. Ele disse que entendia e, 1 minuto ou 2 depois, levantei-me, agradeci por ser honesto e voltei para casa. Para ser honesto, ainda não acreditei naquela noite nem na seguinte. Vi minha esposa mais tarde naquela noite e ela parecia perfeitamente normal, então era evidente que ela não sabia nada sobre a situação. Ela nunca foi uma boa atriz. Lutei muito com o impulso de contar a ela sobre todas as conversas que tive com Pedro, mas novamente tive que me segurar, o que foi incrivelmente difícil porque compartilhávamos tudo. Confiava nela, mas havia algumas dúvidas, me perguntando: e se o que ele disse fosse verdade? Acho que foi nesse momento que decidi fazer minhas próprias investigações porque, se Pedro não tinha provas, talvez o telefone ou o laptop dela tivessem. Então, quando ela dormiu naquela noite, fiquei acordado. Eu sempre adormeço antes dela, então isso não era fora do comum. Fiz muitas buscas, muito mais do que me orgulho. Passei por todos os aplicativos de mídia social que ela usa, tanto no computador quanto no telefone, mas não encontrei nada. Também vasculhei seus e-mails tentando usar termos de busca para encontrar qualquer coisa explícita que pudesse ter sido compartilhada. Honestamente, senti que tinha encontrado o fechamento que estava procurando naquele momento. Achei que Pedro era um mentiroso cujas motivações eu nunca entenderia. Mas quando me lembrei que ele mencionou como o caso deles começou no trabalho, decidi verificar o Slack. Deixe-me dizer que encontrei o que estava procurando. Acho que ela usava o Slack porque mantinha as coisas limitadas fora de sua vida pessoal. Havia 2 colegas de trabalho em suas mensagens diretas no Slack com quem ela estava flertando muito e eles flertavam de volta. Era o tipo de conversa explícita onde era quase certo que as pessoas envolvidas tinham ido até o fim uma com a outra. Eu compartilharia o que li, mas tenho certeza de que todos entenderão como é infeliz pensar sobre isso e especialmente reproduzir aqui me faz sentir. Me sinto estúpido, obviamente, porque estava falando sobre 27 anos de casamento e como conhecia bem minha esposa. Mas realmente aprendi muito sobre ela nessas últimas 2 semanas, muito mesmo. Me sinto um idiota porque nunca poderia imaginar que ela seria o tipo de mulher que trairia. Talvez esse tenha sido meu erro desde o início. Bem, documentei tudo o que vi no Slack dela e mantive isso seguro. Obviamente,
Pedro estava dizendo a verdade e agora eu sabia que minha esposa tinha relacionamentos íntimos com pelo menos 3 homens com quem ela havia trabalhado. É esmagador quando percebo que o número é provavelmente muito maior do que isso, mas esses foram os que consegui descobrir. Isso aconteceu há cerca de 2 semanas e eu não disse nada à minha esposa sobre isso. Na verdade, é bastante difícil para mim não ter feito nada até agora porque continuo sentindo que ela ainda está se encontrando com esses homens. Então decidi agir, mas preciso de conselhos. 27 anos de casamento não é pouca coisa e acho que, tendo tido algumas semanas para minha mente se acalmar depois do que aprendi, estou pronto para ser frio e estou pronto para garantir que haja consequências para suas ações. Não tenho certeza exatamente de como proceder além do divórcio, então adoraria algumas sugestões. Edith, meus filhos são adultos, então felizmente não haverá uma batalha pela custódia ou algo assim. No entanto, esto com medo de que me odiem pelo jeito que as coisas podem acontecer. Minhas filhas sempre foram extremamente próximas a mim, mas o divórcio é algo que não estou ansioso para submetê-las, apesar de quão velhas são. No entanto, elas vão lidar com isso. Elas são velhas o suficiente para que eu não precise colocá-las em primeiro lugar. Outro Edith, vi algumas sugestões realmente ótimas para me vingar dela. Sei que muitos de vocês podem não concordar com isso, mas acho que posso deixar Pedro fora do gancho, em parte porque ele está arrependido e em parte porque eu não teria descoberto todo esse vespeiro se ele não tivesse decidido confessar. De qualquer forma, voltarei com uma atualização, espero que em breve, para que todos saibam como as coisas aconteceram. Atualização 1. Primeiro, desculpas. Já faz mais de um mês desde minha postagem original e as coisas na minha vida pessoal têm sido um absoluto desastre. Relacionado à situação da minha esposa, as coisas estão confusas, mas há muito progresso. Bem, adotei uma abordagem desordenada, então sabia que as coisas não seriam bonitas. A primeira coisa que fiz foi agendar uma videochamada com minha esposa, seu pai e alguns dos seus parentes com quem eu era mais próximo. Escolhi um horário em que ela estaria no intervalo do trabalho e me certifiquei de selecionar cuidadosamente as pessoas que eu sabia que estariam do meu lado, as pessoas com quem eu havia crescido extremamente próximo ao longo das décadas. Ela me perguntou do que se tratava a videochamada, mas apenas disse que era uma surpresa e que ela descobriria. E então o dia chegou, quando todos estavam na chamada, desativei o mudo e comecei a falar. Admito que ensaiei mentalmente isso porque precisava que fosse bem. É Pedro Gonzalez, Tim Scoglione e John Walker, querida, esses nomes te lembram de alguma coisa. Mesmo que a qualidade do vídeo não fosse incrível, o choque em seu rosto era evidente. Ela parecia querer falar, mas tenho certeza de que não conseguia encontrar as palavras. Acho que ela estava presa entre mentir e confessar, mas era evidente que eu sabia demais para ela mentir para mim. E é assim que você quer fazer as coisas. Você está falando sério? Você decidiu me humilhar depois de tanto tempo? Por que não poderíamos simplesmente falar sobre isso em privado? Eu podia ouvir sua voz se quebrando, e antes que eu pudesse falar, vi sua mão se estender para a câmera e fechar a tampa do laptop. Claro, eu tinha uma audiência que estava incrivelmente confusa, então expliquei em detalhes vívidos, contando tudo o que aprendi sobre minha esposa e seus casos. Contei como descobri, admiti minha investigação porque tinha uma causa provável e narrei tudo o que encontrei. Seu pai estava desolado, seu irmão parecia furioso e alguns primos pareciam não saber o que dizer, embora parecessem sentir pena de mim. No final de chamada, informe que iria iniciar os procedimentos de divórcio. Seu pai começou a falar como se para me dissuadir, mas seu irmão o cortou com um pai, não. Acho que ficou evidente que eu estava justificado. Semanas antes da chamada, eu havia falado longamente com o melhor advogado de divórcio da cidade e o contratei. Já tínhamos os papéis do divórcio preparados e ele parecia muito confiante de que conseguiria uma divisão fantástica para mim. Quando minha esposa voltou para casa, entreguei os papéis a ela e disse que ela teria que encontrar outro lugar para dormir. Ela tinha mais do que dinheiro suficiente para conseguir um hotel, então sabia que não ficaria desconfortável. Ela parecia arrasada e tentou várias vezes, enquanto arrumava uma pequena mala de itens essenciais, falar comigo sobre as coisas, mas na minha cabeça o navio já tinha partido. Não dei a ela o ouvido atento que ela queria porque sabia que não havia nada que ela pudesse dizer que tornaria a situação melhor. Desde então, ela não voltou para casa, exceto uma vez, quando eu estava fora para pegar mais coisas para si mesma.
Ela não disse nada sobre os papéis do divórcio, na verdade mal falamos, além de ela organizar para vir a casa quando eu não estivesse. Também tentei ao máximo manter minhas filhas fora dessa confusão, pelo menos dos detalhes dela, mas sei que eventualmente elas vão descobrir. Só espero que não me odeiem por isso. Enquanto isso, também estou tentando encontrar uma maneira de chegar aos seus parceiros de caso, mas não sei muito sobre eles além de onde trabalham e seus nomes, mas isso pode ser suficiente, agora que penso nisso. Enfim, isso é para atualizá-los sobre a situação. Espero ter uma atualização para vocês em algum momento e espero que seja uma conclusão muito favorável para mim. Edith não demorou muito, mas infelizmente minhas filhas já sabem sobre a situação. O tio legal delas contou um pouco demais sobre o que aconteceu e elas sabem os detalhes da discórdia entre a mãe e eu. A questão é que eu não queria intencionalmente virar elas contra a mãe, mas isso aconteceu e estava fora do meu controle. Nunca teria contado a elas eu mesmo. Para ser honesto, estou feliz que elas saibam. Elas não são mais crianças e prefiro não lidar com elas descontando em mim por confusão. Atualização 2. Olá a todos, já faz meses, então não sei se vocês ainda lembram da minha história, mas estou aqui com o que deve ser a última atualização. Minhas filhas se envolveram muito no processo. Para ser honesto, não queria que odiassem a mãe, mas começaram a dar esse sinal, especialmente Cassandra, a mais nova e favorita da minha esposa. Quando perguntei a elas, disseram que não a odiavam, mas não fiquei muito convencido. O processo de divórcio foi tão tranquilo quanto poderia ser. Claro, parecia que uma divisão de 50 e 50 dos nossos bens estava no horizonte e o advogado dela queria lutar muito pela casa, que, para ser honesto, era uma das poucas coisas que eu certamente não queria abrir mão, especialmente porque sabia o quanto ela amava a casa. Meu advogado, um verdadeiro as, fez um trabalho fantástico de pressioná-los de um ângulo diferente e, eventualmente, um dia ela me disse que abriria mão da casa. Também não havia necessidade de pensão alimentícia, o que facilitou muito as coisas. No entanto, a maneira como ela de repente desistiu parecia pouco suspeita para mim. Descobri por que ela fez isso muito depois. Ela e Cassandra tiveram uma grande briga e, pelo que parece, foi extremamente confusa, mas aparentemente o suficiente foi dito para minha ex-mulher se sentir como uma absoluta cretina. Ela perdeu toda a lealdade de sua família nuclear e muitos de seus parentes e acho que ela simplesmente cansou de lutar. Ela se dá bem financeiramente, então os bens nunca foram questão de vida ou morte para ela. Eventualmente, o divórcio foi finalizado e agora sou um homem recém-solteiro após quase 3 décadas de casamento. Minha esposa perdeu seu casamento e sua família, mas eu não estava acabado. Na verdade, esperei até o divórcio ser finalizado antes da última parte do meu plano. Só para recapitular, minha esposa era uma executiva em uma empresa financeira bastante sofisticada e ela me traiu com pelo menos 3 homens que eram subordinados a ela no local de trabalho. Sim, ela parecia ter uma coisa por trair no trabalho. A política da empresa é contra tais relacionamentos verticalmente hierárquicos no local de trabalho porque pode ser difícil dizer quando há um desequilíbrio de poder severo em jogo. Como eu disse, todos os 3 homens eram diretamente subordinados a ela e isso certamente ia contra a política da empresa. Pedro, o arrependido parceiro de caso, que me informou sobre o comportamento da minha esposa, foi um personagem-chave nisso. Enviei uma mensagem para ele da mesma maneira que ele me contatou e decidi investigar o relacionamento que ele tinha com minha esposa. Ele disse que se sentiu muito pressionado no início, quase chegando ao assédio, porque ela era sua chefe na época, mas eventualmente ele relaxou. E aproveitou a intimidade. Lembro-me de dizer a ele que provavelmente era como a síndrome de Estocolmo. Ele nunca teria relaxado com sua assediadora se ela não tivesse colocado tanta pressão sobre ele em primeiro lugar. Ele sabia que estava errado e contra a política da empresa na época, mas ele ainda fez isso. E Pedro, acho que você deveria confessar para a empresa. Você confessou para mim porque sabia que pecou contra mim, mas também fez algo errado para a empresa ao quebrar a política, mesmo que não trabalhe mais lá. Além disso, ela pressionou pelo menos 2 outras pessoas depois de você e continuará fazendo isso se você não parar com isso. Sabia que estava sendo muito direto com o que queria e ele sabia que eu estava divorciado, então fiquei com medo de que ele visse minha vingança exatamente pelo que era. Se ele viu ou não, não sei, mas ele concordou em relatar para a empresa. Cerca de um dia depois, ele me enviou um e-mail que tinha redigido. Fiz algumas mudanças de bom gosto e ele enviou. Para encurtar a história,
A empresa lançou uma investigação interna bastante longa, facilitada porque eu mencionei os nomes dos 2 funcionários com quem eu sabia que ela tinha casos. Ela foi suspensa enquanto a investigação estava em andamento, e no final, ela foi demitida. Um dos parceiros de caso foi dispensado porque tinha provas textuais suficientes para mostrar que foi assediado por ela. Mas o outro cara não tinha provas suficientes e a empresa parecia achar que era mais limpo sem outra parte envolvida no escândalo. Depois de 27 anos de um casamento que eu achava que era bom, descobri que minha ex-mulher se envolveu com pelo menos 3 homens. Então, seu casamento fracassou, partes de sua família nuclear e estendida a culpam pela discórdia e ela eventualmente perdeu seu emprego confortável. Eu até consegui tirar um dos parceiros de caso com ela. Fiquei com a casa também e não estou pagando nenhum tipo de pensão alimentícia. Para ser honesto, este é o melhor cenário quando alguém te fez de bobo por 27 anos e estou feliz que a desonestidade finalmente chegou ao fim. Estou ansioso para começar uma nova vida. Esta deve ser a última atualização, então obrigado a todos por me entreterem com seus comentários e fornecerem muitos conselhos úteis. Espero que nunca precisem escrever um post aqui como eu fiz. Cuídense, todos. Espero que essa tradução seja útil. Se precisar de mais alguma coisa ou ajustes, é só avisar.